Vamos começar aqui com uma ideia bem intuitiva de limite, tentar fugir um pouquinho da definição matemática para a gente entender um pouco mais fácil o que é. Vamos supor que eu tenho aqui uma função qualquer. Eu vou escolher uma aqui bem simples para facilitar o exemplo. Y igual a f de x é igual a x mais 2 ou y é igual a x mais 2. Muita gente prefere essa segunda notação aqui, um pouco mais simples, né? E aí chega para alguém para você e pergunta o seguinte: quanto é o limite de y quando x tende a 1? Isso aqui a gente lê desse jeito mesmo: limite de y quando x tende a 1. Nesse caso, y é a mesma coisa que x mais 2, né? Como eu escrevi aqui em cima. Então eu vou reescrever isso aqui assim: limite de x mais 2 quando x tender a 1. Ora, vamos aplicar exatamente o que eu falei, só uma questão de português aqui nesse caso. O que eu quero? Eu quero que o x tenda a 1. Eu quero saber como esta função aqui, ou essa daqui, que é a mesma, né, se comporta quando o x tende a 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o x se aproximar de 1, ou seja, tender a 1. Então vamos lá. Vou escolher aqui um valor de x que seja próximo de 1. Menos 1. Tudo bem? Vou escolher o valor de x aqui, menos 1. Quando eu jogar menos 1 aqui nessa função, nós vamos ter o seguinte: menos 1 mais 2 é igual a 1. O que eu fiz aqui? Eu substituí o menos 1 no valor de x, tá ok? Então eu obtive o valor 1 para o y, certo? Mas você diz o seguinte: menos 1 ainda não é próximo o suficiente de 1. Vamos escolher um valor mais próximo. Vamos escolher aí o 0. 0 já é um pouco mais próximo de 1. Quando eu jogar 0 aqui, o que vai acontecer? 0 mais 2 é igual a 2. Substituindo aqui, né? Então y vale 2. A gente vai tentar escolher um valor mais próximo, porque não existem valores mais próximos de 1. Vamos escolher aqui 0,9, já é o valor bem próximo de 1. E vou substituir novamente aqui no lugar de x. Já entendeu onde é que a gente está indo com isso. 0,9 mais 2 é igual a 2,9. 2,9, sim, mas a gente ainda pode achar valores mais próximos. Na verdade, a gente sempre vai poder achar, por incrível que pareça, né? Então vamos lá, 0,99. Quando eu substituir 0,99 no lugar de x aqui, nós vamos ter 0,99 mais 2 é igual a 2,99. Então, olha só. Acho que aqui já dá para reparar o que eu estou querendo. A gente sempre vai poder escolher um valor mais próximo de 1, certo? Eu poderia escolher aqui, o próximo valor seria 0,99999. E depois eu poderia escolher 0,999999999. E este valor de x tenderia a quanto? 1, que é o que eu queria inicialmente aqui no problema. E o valor de y está tendendo a quanto? A gente pode reparar que ele está tendendo a 3. Olha só, quanto mais o valor de x se aproxima de 1, mais o valor de x se aproxima de y, se aproxima de 3, certo? Tudo bem. Mas alguém pode dizer o seguinte: Pedro, olha só, se tu escolheste números pequenos aqui, menos 1, e for aumentando até chegar próximo de 1, vamos fazer o contrário, vamos escolher um número maior que 1, né? Pode escolher? Pode, não tem problema não. Vamos escolher então aqui, ó, um valor para x, um valor para y. Vamos escolher aqui o valor 2 para o x. Quando eu jogar, eu vou fazer uma setinha para cá assim. Quando eu jogar o valor 2 no x aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar 2 mais 2 é igual a 4. Então y valeria 4. Vou pegar um valor mais próximo de 1, certo? Vou escolher aqui 1,1. Estou fazendo o x tender a 1, ou seja, ele está se aproximando de 1. Vou jogar aqui no valor de x, eu vou jogar 1,1. Então vai ficar 1,1 mais 2 é igual a 3,1. Certo? Então aqui nós teríamos um y igual a 3,1. Vamos escolher o valor mais próximo. 1,01. Vou jogar aqui, nós vamos ter 1,01 mais 2 é igual a 3,01. 3,01. E olha só, a mesma coisa que aconteceu ali do lado. Eu posso continuar escolhendo valores mais próximos de 1 sempre. Eu poderia escolher aqui o próximo valor, 1,000001. E aqui eu sempre teria um valor de y cada vez mais próximo do que? De 3, né? A gente pode reparar que o x ele está tendendo a 1 e o y ele está se aproximando de 3. Olha aqui, ele já é um valor muito próximo de 3, certo? Com isto aqui, eu posso afirmar que esse limite inicial, vou até fazer aqui numa cor diferente, vamos ver aqui o amarelo. Não, esse rosa. A gente pode dizer que
este limite aqui, vou escrever bem aqui embaixo, o limite de x mais 2, quando x tende a 1, é igual a 3. A partir dessas duas tabelas eu posso chegar a essa conclusão. Ainda a gente pode fazer uma interpretação gráfica deste mesmo problema. Vamos lá, vamos tentar desenhar aqui um eixo cartesiano, só para a gente ter uma ideia aqui. Olha só. Essa função x mais 2, ela é essa função aqui. Eu vou desenhar ela mais ou menos, fazer um esboço. Tranquilo? Aqui é o ponto 2, aqui é o ponto menos 2, certo? E olha só, o que eu quero? Eu quero que esse... vamos riscar aqui mais um pouco. Aqui nós temos aqui, vou botar bem aqui o ponto 1, que é onde eu quero que o x se aproxime. Olha lá o que vai acontecer. Vamos começar desenhando isso aqui. O que eu fiz aqui? Eu escolhi um valor menos 1 primeiro, depois eu escolhi 0, aí eu escolhi 0,9, 0,99. Olha só o que eu vim fazendo. Eu vim escolhendo valores pela esquerda de 1, cada vez mais próximos de 1, certo? Aqui de azul. E o que foi acontecendo aqui? Quando eu escolhi o valor 0, deu 2, bem aqui, né? O y. Quando eu escolhi o valor 0,9, ele deu por aqui. Quando eu escolhi 0,99, ele foi por aqui. Então, olha só o que aconteceu. Conforme x se aproximava de 1, y foi subindo e tendendo a quanto? Aí esse falou bem aqui, que a gente achou no final, que era 3. Certo? Oh, meu. Ok, esse é o mais reto que eu posso fazer. Então, olha só. E o que aconteceu quando eu escolhi valores maiores do que 1? Eu não escolhi aqui o valor 2. Inicialmente eu escolhi aqui o valor 2. Eu tive aqui um resultado qualquer. E aí eu vim diminuindo, escolhendo cada vez valores menores, tentando me aproximar de 1. E o que foi acontecendo com o y? Ele veio descendo. Na verdade, a gente pode ver isso bem aqui na tabela que eu desenhei. Olha aqui. O y ele veio de 4 para 3,1 para 3,01 e ele foi se aproximando cada vez mais de quanto? 3, que é o valor que a gente achou para o limite. Então, conclusão, conforme x tende a 1, que é o que o problema inicial pedia, certo? Bem aqui. Y, que no caso é x mais 2, tende a quanto? A 3. Portanto, a gente pode afirmar que o limite de x mais 2 quando x tende a 1 é igual a 3. O que é importante frisar aqui? Algumas coisas. Primeiro, a gente não se deu o trabalho de criar essa... A gente não, né? Os grandes matemáticos que tiveram essa ideia não se deram o trabalho de criar isso aqui para que esse 1 fosse substituído direto. Mas veja bem, daria o resultado correto? Se eu substituir 1 diretamente bem aqui, eu vou ter 1 mais 2 é igual a 3, que é a resposta, certo? Isso vai dar certo em muitas vezes. Esse é o método mais rápido de resolver limite. Se eu quiser, por exemplo, limite de x ao cubo quando x tende a 2, eu posso substituir direto e dizer que aqui é 8. E vai estar certo o resultado. Mas em alguns casos nós vamos ter um problema com isso aí. Por exemplo, o que acontece quando eu quero o limite de 1 sobre x ao quadrado quando x tende a 0? E aí, eu posso substituir direto? O que vai acontecer aqui? Só respondendo rapidinho para vocês, ó, vai dar mais infinito. Tá ok? Mas e se for o limite... Vou baixar um pouco a tela. E se for o limite de 1 sobre x quando x tender a 0? Eu posso substituir direto? Não, não pode. A gente tem que utilizar outro... Esse limite aqui, por sinal, ele nem existe. Tá certo? Então, olha lá. O que é importante a gente frisar aqui? Este valor de x, ele se aproxima de 1. É por isso que a gente tem todo esse trabalho de fazer isso e essa demonstração matemática aqui, ou gráfica, para a gente ter uma ideia. Mas ele nunca chega a 1. Por isso que a gente não pode substituir esse 0 aqui, senão daria uma incongruência, né? Eu não posso dividir por 0. É muito parecido com aquela história do coelho, não sei se vocês conhecem. É assim. Tem um coelho, vou desenhar bem aqui o coelho. Mentira, vou desenhar mais embaixo. Vou pegar mais um pouco de tela aqui, jogar aqui para baixo. Vamos supor que tem um coelho aqui. Isso aqui é um caminho. E bem aqui tem um coelho. Coelho meio demoníaco. Foi o melhor que eu consegui fazer. E bem aqui a gente tem uma... sei lá, uma maçã. Porque senão ia ficar um negócio meio estranho.
E esse coelho, ele sempre anda metade do caminho até a sua comida. Então, no primeiro instante, ele vem e anda até aqui. Pá! E agora olha só quanto é o novo caminho dele. É esse aqui, certo? Ele vai andar mais metade. Então ele vai andar até aqui, que é a metade desse caminho total. E aí no próximo instante ele anda mais metade. Já é a metade deste percurso aqui. Então ele vem até aqui. E depois ele anda mais metade, e mais metade, e mais metade. Ou seja, esse coelho ele nunca chega à maçã. Mas ele tende à maçã. Essa que é a ideia que eu quero que vocês absorvam aqui nesse primeiro vídeo. Então, do mesmo modo que o coelho nunca chega à maçã, mas ele sempre se aproxima cada vez mais, uma coisa até meio paradoxal, esse limite, esse x, ele tende a 1, mas nunca chega a 1. Esse x, ele tende a 0, mas nunca chega a 0. Por que isso é importante? A gente vai dar uma olhada mais nos próximos vídeos, principalmente para resolver esse tipo de problema aqui, tá? Muito obrigado, hein? Tchau.